vídeo de hoje é um pouquinho diferente também. É um vídeo onde eu vou anunciar, na verdade, algum dos produtos. Eu não vou nem usar esse termo no vídeo todo produtos, porque são os livros que eu estou escrevendo e publicando. Então, atualmente eu publiquei, se eu não me engano, 2 ou 3 livros. Acho que estou indo para o terceiro agora que eu publiquei, sobre artes marciais. E nesses conteúdos em si, tudo de particularidade minha, autonomia minha, tanto na edição, na apresentação, no conteúdo. Claro, eu aprendi de várias fontes, com meus professores, com meus mestres, aprendi via internet, via livros, via vivência. Então são várias vivências que eu aprendi, que eu reaprendi e que eu fui buscando o melhor possível para passar para as pessoas. E os livros que eu vou falar hoje são os de artes marciais, que são os que eu estou mais priorizando no momento. Que, para quem não sabe, eu estou escrevendo bastante livros sobre várias coisas que são das áreas que eu atuo na vida, então muita coisa. E das artes marciais eu estou fazendo primeiro de Hapkido e Taekwondo, que são as artes que eu sou graduado, que eu tenho mais graduação no caso. O primeiro livro que eu fiz foi o Guia Prático para Instrutores, Professores e Mestres em Hapkido. Então, ele tem todo o conceito ritualístico que eu desenvolvi para ficar mais bonitinho e apresentável, de como se começa um treino, a sequência de fatores que você fala, um fala, o outro faz, como se fosse literalmente uma ritualística, o juramento à bandeira, como você faz as reverências a professor, a mestre, a criador do Hapkido, como se fala aluno em coreano, como se fala professor, como se fala mestre, conceito das graduações, sobre a ordem unida que tem que ter, que é a formação no CT ou no Dojan, que a gente fala, né, que é diferente do japonês, que é Dojo. No coreano a gente fala Dojan. E todo esse conceito eu passei nesse primeiro livro, Guia Prático para Instrutores, Professores e Mestres. O segundo livro foi publicado, foi o conceito de golpes, técnicas e nomenclaturas, só que feitas à mão. Porque, para quem não sabe, eu tenho lá em casa umas 4 apostilas que eu fiz à mão. Escrevi. Desde o começo, quando eu comecei a treinar, porque eu sempre fui uma pessoa que tinha vontade de aprender. E comecei a fazer coisas que eu vi que faltavam na arte, principalmente no Hapkido, onde tinha muito conteúdo, ou muito conteúdo repetido, mas muita coisa faltando. Então, tinha muito conceito de chute, muito conceito de soco, mais rolamento, queda, imobilização, defesa pessoal, eram coisas muito precárias. E eu, disponível com tempo, comecei a estudar para achar isso, e até os ryuns, que são as formas do Hapkido. Então, é uma curiosidade. Hapkido, que é uma arte marcial sul-coreana, é uma arte que não é parente do Taekwondo, mas são artes um pouco semelhantes no seu conceito histórico e também no conceito de golpes, porém cada um com sua característica. O Hapkido vem da linhagem do Aikijujutsu, o Taekwondo já é totalmente diferente, por aí vai. Mas com isso, as duas artes são artes marciais sul-coreanas e tem muitas divergências de conceitos de nomenclaturas, mesmo falando a mesma língua. Os golpes têm nomes diferentes, muitos golpes são iguais e são diferentes os nomes, ou são golpes diferentes que têm o mesmo nome. Então é uma coisa que a gente tem que rever muito, e é um dos assuntos que eu comecei a buscar. E tanto nisso, e que foi partindo para o meu terceiro livro, que são os Hyans. Que Hyan quer dizer formação, movimentação, forma. Do mesmo jeito do conceito da tradução de Ponsei, que quando a gente fala Ponsei, é como se fosse uma sequência de formas ou um formato específico. Então, quando a gente para estudar e também entender, que é até uma outra curiosidade muito importante, no Taekwondo antigo, muitas vezes os Ponsei eram chamados de Hyan, e do mesmo jeito que os Hyans no Hapkido era chamado de Ponsei. Então, nenhum jeito era certo ou errado. Às vezes o mestre falava Ponsei, às vezes ele falava Hyan. E daí, partindo para outros livros, eu fiz o livro de Ponsei, fiz o livro de Hyan, que eu falei, então já são 4. Estou desenvolvendo um guia prático geral, que até então deu 300 páginas, esse é o livro mais longo que já fiz na minha vida. Porém, eu estou enxurrando muita coisa que eu coloquei ali para filtrar e deixar mais organizado, e que é muitas páginas, ninguém vai ler tudo isso, não existe maluco que nem eu aqui.
Então, são conteúdos que eu acho muito importante para a formação marcial do indivíduo, porque concordo sim que a arte marcial você tem que saber se proteger, se defender, saber usar e quando usar o seu conhecimento, mas é aquele ditado, teoria não funciona sem prática e prática não funciona sem teoria. Então, como que eu vou ensinar a prática sem a teoria? E vice-versa. E é uma coisa que eu busquei muito que faltava na arte marcial, pelo menos na linhagem que eu segui. E graças a Deus eu estou conseguindo concluir isso depois de anos estudando e indo atrás. Então eu busquei, consegui achar todo esse conceito e até os outros livros que eu fiz, que eu até vou puxar aqui porque eu tenho mais livros que às vezes eu acabo esquecendo. Mas de artes marciais voltado para o coreano e também até tem o livro de judô, que eu sou graduado de judô e estou fazendo. Só que ele eu não levo tanto em consideração agora porque ele está bem cru. Mas olha, o livro de judô, aí os livros em si, agora eu peguei a colinha aqui para mostrar para vocês e falar. Técnicas, golpes e nomenclaturas, que eu falei de desenho. O guia de Taekwondo e Hapkido junto, que é o geralzão. Ponto C. O Dobo, esse é um livro também que, esquecendo de falar para vocês, que conta um pouco sobre os fundamentos do uniforme. Porque, para quem não sabe, Dobo, que é a palavra uniforme em coreano, To, que nem do Hapkido, Taekwondo, Kando e por aí vai, significa caminho ou direção. Então, Dobo é uma roupa direcionada, um uniforme, então uma roupa com uma direção ou com um propósito. Então, quando fala Dobo, pode ser Dobo de soldado, que é uma farda militar, Dobo de engenheiro, Dobo de advogado, entendeu? Então, esse conceito de Dobo, uniforme. Mas eu fiz voltado para o Dobo de Hapkido e Taekwondo, porque tem as suas divergências e curiosidades, que nem o Dobo de mestre, que é o Dobo de diamante, a graduação que você pode usar esse Dobo e por aí vai. Então são informações muito relevantes para o artista marcial, professor e mestre também, que é importante, que deve saber isso. Armas Marciais é um livro que também está bem cru ainda, só que eu vou desenvolver voltado para o Hapkido mais específico, porque o Taekwondo não usa muitas armas, na verdade é bem difícil você ver um Taekwondo com armas. Já o Hapkido tem algumas armas, só que não é a mesma vertente muito próxima do Kung Fu, por exemplo, e é um pouco mais semelhante até o Karatê. Só que, como eu falei, existe Hapkidos e Hapkidos, que é uma coisa que muito mestre tem que rever, porque eles acham que só a sua verdade é verdadeira. Não. Hapkido, se você for parar para ver na história da Coreia, da Argentina, do México e outros países que tem Hapkido, cada um tem seu jeito de ensinar e criou uma linhagem de Hapkido. Tanto que até o próprio Jihan Jae, que era um dos mestres principais do Hapkido, a visão dele era totalmente diferente do outro mestre que graduou com ele, que eu não vou lembrar o nome dele agora. Mas eles fizeram Hapkido diferente, entende? Tanto que o Jihan Jae foi o que deu o nome Hapkido. Tanto que o Chon Yol-soo, que era o verdadeiro criador do Hapkido, ele mostrava e ensinava mais imobilização e torção. Coisa que o Hapkido hoje em dia é totalmente divergente. Hoje tem chute, queda, rolamento, imobilização, armamento, tudo. É praticamente um Kung Fu. Aí, partindo para a parte 2 do guia prático, que era o parte 1, o parte 2, que já estão aqui os dois, o guia de instrução. Hangul, esse é um livro muito importante para os professores, porque uma coisa que eu dou risada, e eu falo mesmo, agora vou ser sarcástico, tem muito professor, muito mestre que não entende nada do que se está ensinando. Então, é complicado. Eu respeito os professores pela experiência, bagagem, graduação, eu tenho esse meu respeito. Mas no meu conceito, no meu âmbito profissional, isso é uma opinião minha, sincera, se a pessoa está se formando numa arte que é oriental, independente se seja coreano, chinês, japonês, você tem que se especializar um pouco na linguística, para tanto o conceito de nomenclatura, tradução, porque muitos dos erros que ocorreram e ocorrem na história marcial é por causa disso, erros de tradução ou de pronúncia, que uma pessoa entende A e às vezes é B. Então, esse contexto do Hangul, eu explico como funciona o Hangul, que é o alfabeto, como se fala em coreano, que é o Hangulgo, e como você vai usar essas letras e como você vai começar a interpretar, se caso você vê uma técnica, um golpe escrito em coreano, porque aí você tem que começar a analisar e saber qual letra é cada uma para traduzir e falar o nome do golpe. E até tem a sequência de como se fala, como se faz certinho, muito importante. O livro dos Ions, que eu já passei para vocês, um guia prático.
Esse aqui é um livro que ainda também está bem cru, mas vai ser desenvolvido, que é Hapkido e Taekwondo, comparando as nomenclaturas. Esse aqui eu acho que vai ser um dos livros mais importantes que eu vou fazer. Porém, como eu disse, está bem cru, porque para mim concluir ele, eu tenho que terminar os outros primeiro. E como eu falei, eu terminei só 2 para 3 livros ainda. Então eu estou indo terminar o terceiro agora. Depois que eu terminar o conteúdo desses livros, eu vou pegar e vou fazer a comparação. Porque uma coisa muito importante aqui, que eu vou dar uns exemplos práticos de treino. Treinar Hapkido, vou fazer uma base. Kimajase. Quem faz Hapkido entende. Quem faz Taekwondo fica assim. Que isso? Só que se você for fazer no Taekwondo, se chama Chan Chan Sogi. Então, ó, Kimajase, que é a base de montaria ou de cavalaria, como se estivesse cavalgando. E Chan Chan Sogi é praticamente a mesma base, com as pernas paralelas, semiflexionadas. Então é a mesma base. E já temos essa primeira observação, onde no Hapkido a gente fala Jase e no Taekwondo a gente fala Tsogi. Então, Tsogi, Jase é praticamente o mesmo conceito ou parecido, que a gente fala base, postura, como se você tivesse firmado, então é uma base. Literalmente isso. E até uma das coisas que é muito importante que eu vou fazer nesse livro de Hapkido Taekwondo é isso, comparar tanto das alturas, que no Hapkido é diferente, porque no Hapkido é Hadan, Chudan, Sandan. E quando a gente estuda a termologia, a gente entende por que fala Hadan, Chudan, Sandan. Porque Ha vem de Hana, que é o número 1. Dan. Dan quer dizer nível, grau ou altura. Então, Hadan, primeiro nível. Chudan, que é Tul, de Tul, Chudan. Sandan. San quer dizer 3. Tanto no japonês e no coreano quer dizer 3. Então, Sandan. Hadan, Chudan, Sandan. Já no Taekwondo, a altura de cima do rosto a gente fala o Gul, daí Monton, que é a parte do tronco, Monton, e Are, que é a parte baixa. Então já tem essa divergência. E nenhum jeito é certo e outro jeito é errado, mas temos essas comparativas de divergências nomenclatúricas, não sei se tem essa palavra, mas quando você pega e você vai ver no conceito prático, se você não souber, você fica boiando. Então, tudo isso é muito importante, até o soco que você faz. No Taekwondo, geralmente a gente fala Chonkon, e já no Hapkido a gente fala Tirugi. Chonkon, Chudan, Tirugi. Dá pra falar os dois jeitos também. Então não é errado e também não é certo. Então são coisas que são importantes o graduado saber. E para finalizar o último livro que eu também estou desenvolvendo, que são essa coletânea de livros de Hapkido e Taekwondo, divisão corporal, que é uma coisa muito importante. E até, como fala corpo em coreano, Mon. Então, você saber como funciona o corpo humano, não como funciona específico, mas cada parte, porque eu vou dar um exemplo: braço. Mão a gente fala moki, se eu não me engano, moki. Quando você fecha o punho, Junmoki, Junmoki. O braço, que é a parte do antebraço, a gente costuma chamar Palmoki, só que o Palmoki é como se fosse a ligação aqui, ó. Ou até um conceito de tradução que eu expliquei pro pessoal. Palmoki quer dizer como se fosse a ligação do braço com a mão, Palmoki. Porque isso a gente tem em outras partes do nosso corpo também, usando esse conceito de nomenclatura. Então, Pal quer dizer braço, Mok, ligação. Chumok, punho cerrado. Sonal quer dizer a ponta dos dedos. Dá para falar Sudo também. Então, Sudo e Sonal é praticamente a mesma coisa no Hapkido e no Taekwondo. Com a mão fechada, com a mão aberta, com a ponta dos dedos, tudo isso vai mudar. E outra coisa também, ó. Os dedos. Tem um golpe que a gente usa no Ryu que a gente fala que é Ojichin, que é 5 dedos. Ojichin. O quer dizer 5, ou quinto, em coreano. Jichin, ponta dos dedos. Tirugi. Tirugi é diferente de Tirigi. Ojichin, Tirigi. Tirugi quer dizer soco. Tirigi, ataque. Então é diferente. Tanto que tem essa confusão também, porque Tiagi é chute. Todos os movimentos que tem uma ação eles falam Gi ou Ki. Por quê? É usado um K ou 2K. Então, Tiagi é com K. Tirugi, Tirgi, e por aí vai, entendeu? Então, até são observações muito importantes que o graduado tem que saber para passar a aula também. Porque às vezes que nem Murup Tigi, que é uma joelhada.
se eu faço um chute, que se você for raciocinar é um movimento de perna, então vou falar tiagui, que quer dizer chute. Não. Muruptigui, que é ajoelhada, quer dizer um ataque com o joelho, porque quando a gente fala o conceito de tiagui, quer dizer que você está fazendo uma movimentação de chute com o seu pé, porque o chute é com o pé. Então, tiagui quer dizer que você está usando o seu pé para realizar um movimento de ataque. Tigui já é um movimento de ataque, então muruptigui, pum, você deu uma ajoelhada, entendeu? Então tem todos esses conceitos. Aí, i, san, sabe que eu estava falando dos dedos aquela hora? Ou, se eu for fazer um ataque com o dedo, i de tim, i de tim, san de tim, sa de tim, ou de tim, entendeu? Então tem todo esse conceito que você estudando e aprendendo, você para ensinar os alunos é muito mais fácil. O conceito de você duplicar as palavras também, a divergência de uma mão para outra, porque tem o co e o qui no final, tem o aramaco, o aramaqui das defesas, tiagui e tiagô, que é o chute, então eu vou chutar com a perna esquerda depois com a perna direita, então é toro tiagô, toro tiagui, que você vai fazer uma sequência direta. Então quando você escuta e você estudando, você já sabe que é uma sequência, porque se fosse dois toro tiagui, você faria com a mesma perna, então toro tiagô, toro tiagui, então você sabe que você vai trocar a base para fazer o chute, só pelo conceito da nomenclatura. Então isso tanto para um soco, para uma defesa, para um ataque. Por isso que eu falei do maku e makui, é a mesma coisa. Makui, maku, maku, makui. Tolho chago, tolho chagi. Entendeu? Tirugo, tirigi. Mesma coisa. Então, galera, eu acabei me empolgando aqui falando um pouco mais conceito técnico de nomenclatura para vocês, mas é um pouco dos conteúdos que estão sendo abrangidos nesses livros. Tem muito mais coisa ainda que está sendo desenvolvida, que nem eu falei, isso aqui é trabalho de uma vida que eu estou fazendo, desenvolvendo e publicando para vocês. Eu espero do fundo do meu coração que isso tenha muito proveito na vida das pessoas que vão estudar, porque eu sei o quanto eu me dedico nisso para trazer o melhor e o mais plausível possível com a visão coreana, tanto de estudos, conhecimentos, e que seja fácil e perceptível para as pessoas estrangeiras, principalmente aqui no Brasil, que estão querendo aprender. Então é isso, pessoal. Um pouco dos meus livros sobre artes marciais. Eu vou, depois que eu publicar todos eles, eu sempre vou deixar os links deles nas plataformas, que nem aqui no YouTube, para quem quiser realizar a compra deles, porque até então eles vão ser livros digitais. Depois de um tempo que eu estou desenvolvendo a editora, vou começar a publicar eles via física. Aí eu posso fazer o envio bonitinho, e quem tiver interesse em comprar aí, entra em contato comigo. Beleza? Agradeço a todo mundo que tem me acompanhado. E é isso. Falou!